Olá, boa tarde. Você que está conectado aqui com o Saiu em Revista. Você sabe que o Saiu em Revista é um programa oficial do Mestrado em Promoção da Saúde do Centro Universitário Adventista de São Paulo. Não somente do Centro Universitário Adventista de São Paulo, mas principalmente é um programa também que dos programas de promoção de saúde de todo o Brasil. Então, se você é um aluno de algum programa de promoção de saúde aí, seja em qualquer estado do Brasil, seja no programa de mestrado, seja no doutorado, aí, esse é um programa seu aqui, tá? O Saiu em Revista. Você sabe que aqui nós compartilhamos as notícias científicas de primeira qualidade. Então, quando você quer saber alguma informação muito importante de artigos importantes que foram publicados, é só você conectar no Saiu em Revista, porque aqui é o local de você se inteirar com a ciência. Você sabe que nós sempre entrevistamos aqui no Saiu em Revista alguém que publicou um artigo, alguém que está fazendo ciência. E hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial, o Andeli. Andeli, boa tarde. Como está você, Andeli? Boa tarde, estou bem, grata pela oportunidade. Oh, Andeli, a gente é que está grato em recebê-la aqui com a gente no Saiu em Revista. É o Andeli mesmo o seu nome, né? Porque às vezes o W tem som de V também, né? Ah, Ah, tá. existem diferentes pronúncias do meu nome, mas eu costumo brincar que já foi tratado em terapia. Já Mas foi a pronúncia correta é o Andeli. o Andeli. Então, olha aí eu errado também, tá vendo? Eu estou precisando também de corrigir. Mas olha só para você. Mas eu imagino quais os erros que já cometeram aí, né, pela vida. Professores na hora da chamada, né, Wanderlin? Ah, sempre, Sim. né? Assim, existe uma variação do nome. Wendy, o Emily, Vixe. Vanderly, Ah, imagina. Vandelli, vai. Tudo vem. É assim mesmo. Qualquer uma diferençazinha no nome traz uma certa dificuldade e é assim. Wanderlin, eu sei que você foi aluna do mestrado aqui em promoção de saúde aqui no NASP. Wanderlin, quando foi esse período que você passou aqui? Não, primeiro vamos lá. Eu gostaria que você se apresentasse, falasse para a gente onde você está, qual é a sua profissão, tá bom? Como é que foi, como é que foi o início nessa vida profissional? E depois a gente entra aí um pouquinho para o mestrado. Tá, ok. Bem, eu sou formada em psicologia, sou formada pelo NASP São Paulo, eu moro em São Paulo, entrei no mestrado, né, em 2022, foi quando eu ingressei. A formação em psicologia, ela aconteceu em 2018, Uhum. e aí, em 2022, eu ingresso no mestrado, e Nesse nesse período tempo aí 18 a 22, você fez alguma especialização na área da psicologia? Fiz. Eu tenho formação em logoterapia, e depois eu fiz uma outra especialização, uma pós em logoterapia e desenvolvimento humano. Aham. Explica aí para nossos conectados o que é logoterapia, Wanderlei. Essas palavras técnicas assim é por uma explicação mais lógica, né? Hoje, a logoterapia tem se tornado até mais conhecida assim, no Brasil, muito mais dentro da psicologia, que é a minha área de atuação, porque ela é uma abordagem, ela é uma escola da psicologia, né? Considerada a Aham, terceira escola da psicologia. Ela foi formada por Viktor Frankl, seu fundador, aham. e a base
dessa abordagem está no sentido da vida. Aí vocês vão entender logo mais Ah, o quan- trabalho realizado. quando nós vamos discutir aqui o artigo, né? Ah, que Sim, coisa legal. Então, deixa que nós vamos entender tudo na discussão desse artigo. Aí, Wanderley, você veio, então, em 2022, começou a fazer o mestrado. Estávamos no final da pandemia, né? Quase final da pandemia, né, Wanderley? estava ali ainda no finalzinho da pandemia, ainda existia algumas restrições, né? Uhum. Mas depois seguiu, já voltamos para o presencial, poder ver os colegas e os professores pessoalmente. Já. E aí encerra então ali 2024 já no, na atual realidade que vivemos, né? Ah, que bom. Como é que foi o período aí do mestrado? É, vale a pena cursar? Conta aí pra gente como é que é esse período da vida, Wanderley. A minha trajetória acadêmica, ela acontece bem mais tarde em relação a muitos jovens de hoje, né? Então, a minha realidade em relação a outros, tanto na graduação quanto no mestrado, era um Ah, pouquinho diferente da rotina, né? As outras atividades e responsabilidades, demandava bastante. Mas o mestrado te possibilita uma janela de conhecimento muito importante. ah, Então, foi no mestrado que eu conheci, por exemplo, o grupo REIS, né, que é aham, de pesquisa, do qual faço parte hoje. aham, Então, foi no mestrado que eu conheci, ingressei nesse grupo de pesquisa e todos esses conhecimentos, eles vão somando, né, para nossa compreensão acadêmica, para nossa maturidade em pesquisar e também acaba trazendo, Ô, Wanderley, você se vamos importaria dizer, de fazendo cursos, né? Aham. Você se importaria de. Eu sei que tem alguns conectados que às vezes até eles me fazem essa pergunta fora. Você poderia contar um pouquinho o que é vivenciar? O que se faz em um grupo de pesquisa? Você pode dizer assim, pesquisa, né? Mas você pode contar um pouquinho de detalhe, como é que são organizadas as reuniões, como é que se fazem, o que se desenvolve, para que os nossos conectados tenham uma ideia o que é um mestrando que participa de um grupo de pesquisa? Então, o grupo de pesquisa é um grupo muito misto, né? Porque você tem profissionais de diferentes áreas, o que enriquece muito, né? Esse compartilhar de conhecimentos. Aham. E esse compartilhar de conhecimento traz, então, questionamentos que nos levam a buscar e pesquisar sobre temas. Uhum. E aí preparar material para apresentação em congressos, em simpósios. Então, já tive a oportunidade de estar presente em alguns para apresentar. Recentemente, eu estive num simpósio para apresentar também um trabalho dentro do grupo Reis, né? Aham. Apresentar um trabalho. Este grupo especificamente é o grupo de religiosidade e espiritualidade na integralidade da saúde. Aham. Então, as pesquisas vão estar associadas a esses campos, a saúde e a espiritualidade. Uhum. Então, essas trocas, essas reuniões, elas podem acontecer semanalmente ou quinzenalmente, de forma que seja compartilhado sempre alguma pesquisa que já está em andamento ou algum tema de interesse para que o grupo pesquise, né? Ou construção de livros, capítulos também. Entendi. Ótimo. Isso é bom a gente explicar para o pessoal que nos acompanha, os nossos conectados, porque às vezes é uma curiosidade que alguém gostaria de participar de um grupo de pesquisa. Eu tenho um grupo de pesquisa
o meu é em estilo de vida, né, e promoção de saúde, mas às vezes as pessoas perguntam, como é que eu faço para participar do seu grupo de pesquisa, professor? O que que acontece lá, né? Então, olha aí, é só agora te ouvir, né? E agora tá. Quando alguém perguntar, eu vou falar: olha, acompanha lá no Saiu em Revista, a entrevista da Wanderly, que ela explicou para vocês, todos nós aqui, o que acontece no grupo de pesquisa. Mas tá bom. É um ótimo caminho para quem deseja é, não só pesquisar, mas publicar também. Uhum. Ótimo, ótimo, ótimo. Wanderly, e aí depois você então construiu a sua dissertação no mestrado, né? Como é que foi esse mesmo tema do artigo? É o da sua dissertação também, Wanderly? Sim, sim. Nossa, que tema. Essa é o mesmo tema, né? Que é o sentido da vida e saúde mental das juventudes. Essa é uma retórica, né? Qual o sentido da vida, né? Uma retórica isso aí. Sim, Então, eu, Wanderley, eu, conta pra gente um enquanto pouquinho eu aí do sentido da vida, né? E a saúde mental da juventude. Conta pra gente aí como é que foi, quais os resultados. Conta pra gente aí de uma forma geral, Wanderley. realmente, olha que interessante. Inicialmente, o pensamento era fazer uma avaliação com a juventude mesmo, Ah, aplicando, né, alguns inventários, alguns questionários, para entender essa questão do sentido de vida. aham, Como eu disse inicialmente, a minha área de atuação é psicologia, eu sou psicóloga clínica, e esse é um tema muito recorrente. E entre os jovens, ainda mais. E o quanto muitos acabam manifestando algum adoecimento mental por não saber qual o significado. Precisamos, no entanto, compreender muito antes de pensar em aplicar inventário, né? Pensamos em compreender como a ciência ou as pesquisas já falavam sobre isso. sim, Então, esse trabalho é um trabalho de revisão, então, aham, é uma revisão sistemática, sim, buscando compreender o quanto as- o quanto a literatura científica ah, aponta sobre o sentido de vida e a saúde mental dos jovens na ótica da logoterapia. sim, Inicialmente, eu falei sobre a formação em logoterapia, então essa compreensão ela está sobre a ótica da logoterapia. E aí, para isso, eu vou passando aqui para que possa ser acompanhado. É, nós pesquisamos em três fontes mais específicas, né? Que foi a Cielo, a PubMed e a Lilacs. Buscar identificar, então, esses eram os objetivos mais específicos dessa pesquisa. aham, Identificar a presença de sentido de vida, aham, jovens, declarados em artigos científicos, aham, analisar o quanto se fazia essa associação de sentido de vida e estar, aham, e compreender quais eram as estratégias e os desafios que a logoterapia ofertava para esse público. aham, Então, esse trabalho seguiu nesse viés, sim. né? Buscando compreender isso. O que que você chegou de conclusão Interessante. na literatura? O que que a literatura mostrou para a gente? Eu acho que foi a parte mais interessante do trabalho, Aham, porque quando começamos a pesquisar, tivemos acesso a inúmeros artigos, aham, dos quais muitos não estavam dentro do que nós estávamos pesquisando. aham. É, o sentido de 243 vida, mil.
isso, 243.691 artigos. Aham. Muito artigo. Ah, No entanto, quando foi aplicado os filtros, né, temporal, os de registro, duplicados, e também o que estavam de acordo com o objetivo a ser pesquisado, aham. nós tivemos uma redução significativa desses artigos. E o que Aham. foi observado é que o termo sentido da vida, ele não é o único da logoterapia. Aham. Outras abordagens psicológicas e não psicológicas também se apropriam desse termo. Aham. E quando se colocava juventude, Aí, é, aí é que aparecia mais confusões, né? imagina. Então, nós trocamos para que, pelo descritor jovens, para que Aham. houvesse um filtro maior. Aham. E aí chegamos é, ao final de 17 artigos. Aham. Olha que interessante. De todos aqueles artigos pesquisados, né, chegamos Sim. a esse número. Aham. E aí foi feita a análise de cada artigo, né, para compreender, então, o que se estava falando sobre e quais eram, os resultados. Aham. Pontos importantes a serem destacados, né? É, Sim. os, os pontos importantes desses 17 artigos, é, dos quais 9 foram excluídos e apenas 8 artigos que foram incluídos no estudo. Então, desses 17 artigos, Ainda excluíram 8. 9, ainda excluímos 9, 9. resultando em 8 artigos, Certo. né, que respondiam de fato à nossa pergunta de pesquisa, né, o Aham. quanto sentido de vida e saúde mental estavam relacionados na juventude. Com os jovens, né? Diante desses resultados, Ah, o que se destaca é a associação que é feita ah, da logoterapia aham, no trato de, de diagnósticos como depressão, né, os sintomas depressivos que eram aham, apresentados pelos jovens, ansiedade, aham, também a questão espiritual surgiu bem presente nesse, nesse artigo, aham, o quanto a relação da espiritualidade desse jovem também era um fator de sentido de vida para ele, né? Então, em conclusão, aham, nós entendemos que a logoterapia, ela tem sim uma ênfase importante no sentido da vida, né? É eficaz no tratamento de transtornos mentais, né? aham. E a tratamento ela é preventiva, Sim. ajudando a evitar então que o indivíduo entre num adoecimento que vai minar as suas capacidades de desenvolvimento. De perder o sentido da vida, né? Sim, né? Aham. Porque na própria literatura, Frankl vai falar que mesmo no sofrimento é possível encontrar um sentido, Uhum. né? E quando esse sentido é encontrado, você tem mais recursos para passar por essa situação. Sim. Ótimo. Muito bom, Wanderlei. Ficou Muito claro? bom. Eu achei muito legal a sua pesquisa. Eu gostei, achei interessante.
Isso aí mesmo. É assim que nós vamos buscando a ciência, né? É assim que nós buscamos o conhecimento por meio da ciência, né? Entendendo que esses distúrbios, né, se assim eu posso chamar, que nos levam a ter um problema mental, olha, o tratamento ele existe para nós reencontrarmos o sentido da vida, se já perdeu, né? E a pessoa que tem isso, né, tem, assim, ela tem mais força para sair de situações, né? Sim, ela tem maior capacidade de encontrar estratégias para Sim, lidar com as adversidades. tá certo. Wanderley, muito, muito obrigado por você participar aqui com a gente hoje, por você ter mostrado para a gente aqui algo tão importante. O artigo seu foi publicado na. Eu esqueci aqui qual foi a revista dele. Volta à primeira página lá, que está o nome da revista, né? Está aqui, lá na Latente Corpus, né? Na Latente Uhum, Corpus, publicado lá. Parabéns às outras autoras também, né? A Sabrina e a uhum. Elizabeth Agrela, né? Por ter Sim, contribuído aí com a sua publicação. E eu quero dizer então aos nossos conectados que, olha, aqui é o local de você ter a informação científica de qualidade. Se você quer ter conhecimento científico, conecte com a gente. E lembrando que o Saiu em Revista é um programa oficial do Mestrado em Promoção de Saúde aqui do Centro Universitário Adventista de São Paulo. Hoje nós estivemos aqui entrevistando a Wanderley, que publicou um trabalho muito interessante sobre o sentido da vida, saúde mental e juventude, né? Então foi muito interessante ela apresentar essa revisão sistemática para a gente. O Anderly, está aberto então o nosso canal para você fazer a despedida, para você dar as últimas palavras aí para os nossos conectados. eu agradeço a oportunidade, não só do mestrado, né, de nos trazer conhecimentos, de nos proporcionar a possibilidade de publicação, também a oportunidade de compartilhar com vocês, Aí. né, essa publicação. Fica o convite para que leiam, né? E Sim, sim, sentido da vida é possível e eu espero que todos aqui possam encontrar aí o seu sentido da vida. aí, Muito muito obrigado. obrigada pelo convite. Ok, Wanderley. Nós é que agradecemos e parabenizamos pelo seu trabalho. Que Deus nos abençoe e até o próximo programa, tá bom? Obrigado, Tá. gente. Tchau.